Para ficar ainda no centro administrativo, uma fonte me lembra, até comentei hoje mais cedo com o Gustavo, que na decisão em que declarou o trecho da nossa Constituição inconstitucional, né, com relação à vacância dos cargos, na renúncia de governador e vice. Fantástico isso, fantástico. O ministro Cristiano Zanin assinalou que as regras da eleição indireta, elas são também as regras da eleição ordinária. Normal. E que a questão de elegibilidade tem que ser cumprida. Então, assim, para ser elegível para o cargo, tem que estar desincompatibilizado 6 meses antes. Cadu, por exemplo, é secretário. Então, está exercendo o posto neste momento. A pergunta que ele fez e depois até a fonte fez caso, então, e respondeu, olha, pela regra, Cadu não poderia disputar a eleição indireta. A eleição indireta, porque o critério de desincompatibilidade é o mesmo, de 6 meses. Qualquer deputado pode, qualquer vereador pode. Aí eu pergunto a vocês, né? Aí eu vou colocar, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o assunto, cortar o assunto de vez aqui e virar a página. Você acredita que Walter Alves pode perder o MDB no Rio Grande do Norte? Sim, 54%, não 46%, enquete cerrada. Isso é muito interessante porque demonstra como a identidade de Walter com o MDB, porque 46% diz que ele não pode. Os outros 56%, que é a maioria, é porque conhecem bem o PT. E eu me incluo, porque eu mesmo, eu não sei se eu vou estar solto amanhã por causa do PT. Eu sei como é, eu sei a quantidade de processo, eu sei a máquina que esse pessoal, bem-vindo Walter Alves, bem-vindo ao mundo daqueles que enfrentam o PT. Bem-vindo. Vamos fazer aí uma enquete no nosso YouTube. Você acredita que vai ter eleição indireta aqui no Rio Grande do Norte? Por que eu tô perguntando isso? A cada dia que passa, a gente tem mais informações que apontam que, apesar da nota do PT confirmando, desculpa, que Fátima vai renunciar para ser candidata ao Senado, é crescente também a tese, inclusive na Assembleia Legislativa, de que se Fátima não tiver os votos suficientes para eleger um sucessor, se o governo não tiver votos suficientes para fazer um sucessor numa eventual eleição indireta, ou não conseguir convencer Walter a ficar no cargo, com pressão ou sem pressão, Fátima pode desistir sim da disputa pelo Senado para continuar aí até o final do mandato. E aí é aquele negócio, né? Como vocês comentaram aqui já várias vezes, Natália Bonavides pode ser candidata ao Senado, mesmo ela negando, diz que em nenhum momento cogita. Mas enfim, essa é a conjectura e é cada vez mais forte, como eu disse, a tese na Assembleia de que a eleição indireta pode não acontecer se Fátima contabilizar ali, peraí, eu preciso de quantos votos? Preciso de 15, não é isso? Não, de 13. 13. É um número... de 13. Preciso de 13, não tenho 13? Vou ficar para garantir aí a qualquer viabilidade de projeto petista em 2026. O que é que vocês acham disso? Eu acho que, primeiro, depois de feita essa conta aí, né, se vai ter... aliás, antes de fazer essa conta aí, a gente precisa entender se a Assembleia definiu já as regras do jogo. Porque quando a gente começou a tratar desse assunto, o desembargador, como é o nome dele? Ibanez, o Ibanez Monteiro soltou uma nota dizendo que só iria se manifestar quando estivesse definido o caminho jurídico de como ia ser essa eleição. E aí ele disse isso porque nessa decisão do ministro Zanin, em que o ministro Zanin declarou inconstitucional um trecho de nossa Constituição, ele dizia que os estados não são livres para criar regras de eleição indireta. As regras já existem, o caminho já está dado e os estados têm muito pouca liberdade, mas tem alguma liberdade para fazer as normas. Então, o desembargador queria saber que normas seriam essas. Então, falta a Assembleia definir, né, quais são essas normas, a gente até saber quais vão ser as regras do jogo, né, o período, acho que 20 dias, 15 dias de campanha, não precisará, suponho, ter convenção, vai ser uma eleição muito peculiar, mas tem que ter regras. Depois que as regras estiverem claras,
Aí vamos saber se... Mas isso que você trouxe com relação a Cadu já é uma regra. É porque nessa decisão o ministro... Mas as regras estão aí para serem descumpridas. Descumpridas. Não, é que... Não, mas é uma decisão dizendo que não pode inventar a regra nos estados, tem que seguir a regra nacional. Então, inclusive esse trecho de elegibilidade e inelegibilidade é citado pelo ministro dentro da decisão em que ele diz: os estados não são livres para criar caminhos. A gente tá falando do PT, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre o Coronel Hélio e sobre Toffoli também. Não sai daí não, o pessoal tá cobrando aqui. E aí depois que isso estiver claro, aí sim, oposição e governo, hoje os dois lados, eu já conversei com os dois lados acreditam que tem maioria. Essa é uma conta interessante. São 3 lados. Desculpe, não são 2 lados. São 3 lados. São 3 lados, agora tem o lado de Alisson. Mas eu não vejo o Alisson com força para essa eleição. Mas ele já tem uma bancada. Não tem ele tem Nelter. Pode não ter força para eleger, mas tem força para deseleger. Ele tem Nelter, ele tem Hermano, ele tem Kleber, ele tem Neilton. Você tá entendendo? Ele tem? Sim. Estão na eleição indireta? Estão lá, a força de deseleger. 4 votos da Assembleia Legislativa é o fiel da balança. É o fiel da balança. Porque o PL tem quantos deputados? Vai ficar com 8 vindo lá de junto. 8. Aí tem o PSDB, né? Não, o PSDB tem uns 4 ainda. Aí Fátima tá contando com os do PSDB, então, que é da base. Alguns. Não, porque Ezequiel, teoricamente... Não, mas tô falando alguns. Só se Ezequiel conseguir tirar esses votos. Só Ezequiel fala por Ezequiel. A grande questão, pessoal, na minha cabeça é o seguinte: a eleição de toda a direita depende muito ainda de quem vai ser o candidato. Pode ser Tarcísio, por exemplo, e porque Álvaro ainda está no republicano. Porque Tarcísio é do republicano. Só para se ter uma ideia. A mesma coisa eu digo aqui de toda a situação do Rio Grande do Norte. Eu só acredito que Fátima e Walter deixem os seus cargos depois de publicado no Diário Oficial, que nem é visto o documento assinado. Eu ainda não acredito que ele pode ser extraviado entre o gabinete e a publicação. Estou dizendo isso porque Walter saindo mesmo, a situação da governadora Fátima Bezerra é periclitante. E aí, ainda tem uma outra coisa. Qualquer análise para o Senado, uma coisa é analisar a campanha do Senado com Fátima, outra coisa é com Natália. Mas Natália diz que não é candidata. Eu não confio em Natália. Só isso. A Fátima diz que não vai renunciar. Eu não confio em Fátima. Mas, Gustavo, veja, eu acho que a essa altura, a gente tem que levar em conta que a essa altura, eles já estão fechando os acordos para votos naquele posto. Natália está conversando com prefeitos que votam nela para deputada. Porque esses prefeitos têm o voto de senador e o voto de governador. É a preparação, e aí também não pode nem sinalizar. Mas o voto de Fátima que está com o prefeito, o voto de Fátima que o prefeito está com ela, é muito natural. E Natália, ela vai com um apelo popular de discurso muito grande, que a gente viu o tamanho disso aqui em Natal. O voto ideológico de Natália é muito pesado, mas de qualquer forma, a partir do momento que ela cogita, se ela cogitar não ser candidata a deputada federal, a quantidade de interesseiros que vão aparecer nas bases dela. Por isso que eu digo. Inclusive reforçando a possibilidade dela não ser, tipo assim, aquele negócio, né? Chega o prefeito e faz tu tem certeza que Natália não vai ser senadora? Tem certeza? Vamos conversando e tal. E assim vai minando as bases. Concordo plenamente com você. Por isso que eu digo que está tudo parado, porque quem decide o futuro de todo esse pessoal chama-se Fátima Bezerra. E essa reunião de Fátima, se fica ou se não, só tem 2 pessoas no mundo que podem, não, são 4 pessoas no mundo, pelo que eu conheço, que podem falar alguma coisa. Seição, TT. Quem são Seição e TT? São as 2 irmãs dela. Que ela sempre tá com Seição e TT. Comeram aquele peixe que compraram, estavam as 3 juntas. E mais 2 pessoas, Raimundo Alves e aquele outro, que é secretário, que está em Brasília, que é quem... Adriano. Pronto. Esse é o núcleo de Fátima, que é mais... Esse núcleo é fatista, mais do que petista, qualquer coisa. Fátima não confia em Natália, em Mineiro, não. São companheiros de partido. Fátima confia em Raimundo Alves
que é um cão de guarda dela ali, toda a confiança, em Adriano Gadelha e das duas irmãs. Então, até o dia antes da eleição, à noite, às 3 vão tomar um cafezinho. De manhã, no dia da renúncia ou não, Adriano e Raimundinho chegam cedo lá na casa dela para conversar. Então, isso é uma coisa íntima dela. É uma coisa dela. Que ela. Por quê? Porque vamos ver como é que vai ter o pagamento do Estado. Vamos ver como é que vai ter greve. Vamos ver se vai estourar alguma coisa. Assim, eu vejo esse núcleo que você está falando e os políticos no geral. Porque tem o tempo da gente, da imprensa, né? E o tempo deles é outro, assim. Eles analisam as coisas bem friamente. Às vezes a gente aqui numa agonia para comentar coisa, e eles, assim, numa Por frieza, isso que eu tô dizendo isso. numa Que não frieza tem nada glacial. decidido. Aí essa semana fechou tudo. Teoricamente, sim. Mas oficialmente não tem nada, porque a convenção é do dia 20 de julho a 5 de agosto, mas antes da convenção tem a data limite da renúncia, que é 3 ou 4 de abril.